Boa noite, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus por esse momento tão esperado. Nós estamos no 12º dia de 21 dias de intercessão com o tema Reforma Espiritual. E hoje vamos trabalhar o subtema falando sobre o legado dos pais. Amém? E antes de a gente orar, antes da gente ler aqui o texto da palavra do Senhor, eu quero te convidar para compartilhar esse link, compartilhar esse momento com algum casal, com algum pai de família, mãe de família, para que juntos possamos aqui crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também pegarmos aqui ferramentas, revelações da palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o bem-estar da nossa vida espiritual em todas as áreas, em todos os âmbitos. Isso é muito importante. O saber nunca é demais, não é verdade? Pedro falou isso, que devemos crescer na graça e no conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo, e a gente cresce através da palavra, através de temas que são riquíssimos e que são ferramentas para o nosso ministério, para a nossa família, enfim, né? São temas bastante desafiador também, podemos se assim dizer, e a tendência é crescer, amadurecer e continuar na avenida chamada humildade, tá? Para que possamos combater esse vírus que está aí. Não é vírus do Covid-19, não é esse vírus da pandemia e outros, mas é o vírus, né, da ignorância, da soberba, do ego. Que possamos diminuir, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Amém? Glória a Deus. Nós estamos trabalhando esse tema, reforma espiritual, e cremos e entendemos que antes ou depois, ou até o término, Deus vai operar, ou já está operando através da sua palavra, tá? Se você abrir bem os teus ouvidos, se você estiver bem atento, tá? Você de fato tem toda a ferramenta, tem uma ferramenta grandiosa e poderosíssima que é a palavra de Deus, que é a melhor revelação. Amém? Vamos orar e em seguida vamos ler o texto. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, se você puder deixar já organizado, pronto aí para a gente ler, tá? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, é um assunto muito importante para os nossos dias atuais, é um assunto relevante, e eu convido você mais uma vez, compartilha, irmãos, compartilhe, tá? Se não der para esse amigo, alguém da família assistir a live nesse momento, vai ficar gravado, todos estão gravados, vão ficar no YouTube, tá? Todas as ministrações, tá certo? E é também dos bispos, pastoras que estão ministrando, estão lá no Facebook, tá? E também você pode ir lá e rever novamente as ministrações que são ministradas. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus, te louvo, te exalto, ó Deus, por tua, ó Deus, graça e bondade, em nome de Jesus, perdoe nossas falhas, nossos erros, fala conosco, ó Deus, Pai, como o Senhor tem falado por meio da tua palavra, abençoa os meus irmãos que já estão conectados, aqueles que estão se organizando, se preparando, e que possamos receber aqui a graciosa revelação da tua palavra. Assim nós oramos, te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, para a nossa meditação nesse momento. Legado dos pais, tá? Diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Esse é o nosso texto base, tá? Onde vamos trabalhar entre outros textos também, e também esse tema, legado dos pais. Amém? Primeira coisa para o nosso entendimento, todo mundo, isso é bem viável, que todos já sabe, todos têm esse conhecimento, mas não custa nada aqui repetir ele para o nosso entendimento, tá? Nós sabemos que o principal canal pelo qual Deus nos abençoa são os nossos pais, tá? Quando o filho toma a bênção e o pai está dizendo, Deus te abençoe, você está estendendo as mãos, você está declarando, dizendo, Deus, o Deus eterno, vos abençoe e faça prosperar. E em contrapartida, esse texto fala também sobre um fútil legado, tá? Uma vã maneira de viver que nos é imputada, tá? Por tradição, é capaz de engessar o nosso comportamento, a comprometer o desenvolvimento da nossa personalidade, ok? Então, o texto fala também sobre um fútil legado. Existe o legado positivo e aquele legado negativo. Esse componente cultural do ser humano, baseado na capacidade de manter tradições, é também um alvo favorito de quem? Do inimigo, de Satanás, que deseja estabelecer e perpetuar seus desígnios. Dessa forma, ele agarra não apenas uma geração, mas toda uma linhagem familiar, ok? Eu gostaria que você ficasse no final, tá, dessa nossa ministração, deixasse seus comentários daquilo que o Espírito Santo trouxe a você, revelação concernente essa palavra, ok? E Isaías ele vai dizer as seguintes palavras: e os que de ti procedem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Muitos caminhos ou veredas precisam ser restaurados, tá? É importante nós entendermos isso aqui. Eu quero te falar também que ao longo dessa ministração, por mais que existam pessoas que vão assistir depois, em algum outro momento, possa ser que ela concorde ou não, mas eu quero te dizer 3 coisas muito importantes. Você pode observar, você pode criticar e você pode aceitar ou não. A decisão é sua. Nós estamos apenas, de fato, simplesmente ministrando a palavra, não para o teu agrado, ok? Agora, claro, se você tiver uma revelação de fato que seja idêntica ao que é a palavra biblicamente, tá? Se você realmente tiver respaldo que seja construtivo, tá? Quem sabe é viável, mas se não, é importante a gente entender e reconhecer a nossa insignificância, ok? Então veja bem, muitos caminhos e veredas precisam ser restaurados, precisam. Muitos não só perderam a chave de casa, como também o rumo de casa, tá? Estão afastados e perdidos em relação à vida. A família tem sido arruinada e os seus fundamentos destruídos. E é um tempo da gente fazer um exame minuciosamente, com todo cuidado, porque a família que tem sido arruinada e os seus fundamentos têm sido destruídos, tá? Pela ignorância, pelo fato de não querer ter uma reforma e uma transformação. Então, entenda uma coisa: saber não é suficiente. Se saber fosse suficiente,
o mundo teria experimentado uma grande transformação. Tem gente que sabe, mas nunca não apresenta uma vida transformada. Essa é a realidade, ok? Então, ter muita informação não quer dizer ter uma vida transformada. Pode ter transformação, né? Mas é necessário ter uma vida mudada para a glória de Deus. E esse vem sendo um quadro crônico que tem subjugado geração após geração, tá? Deus procura um intercessor na família, isso é muito importante. Deus quer achar você que está me assistindo agora, Deus que conta com você, alguém que tenha entendimento de tapar a brecha, tá? Mapear a raiz do problema, tá certo? Resgatando a família de todo o direito e argumentação demoníaca pela qual vem sendo devastada, tá? E Deus, ele quer achar você, Deus procura você para ser, né, um intercessor com entendimento, para tapar as brechas, ok? É necessário explicar melhor o que significa esta vã maneira de viver por tradição, tá? Que recebemos de nossos pais. As brechas espirituais deixadas pelos pais que geram consequências e influências nas sucessivas gerações. É importante esclarecer que os filhos levam a consequência e não a culpa dos pais, tá? Tem muita coisa que nós precisamos aprender, tem muita coisa que precisamos conhecer e está aberto para debate, está aberto para esse entendimento. Porque se eu não tiver aberto, se eu não me mostrar ensinável, complica todo o processo, você acaba sendo um ambulante, mas um ambulante ignorante na palavra de Deus, tá? Então veja bem, quando Adão optou pelo pecado, a morte entrou na sua descendência, o que se refere a toda a raça humana. Isso aqui nós entendemos, nós compreendemos, isso aqui todo mundo, né, tem esse entendimento. A morte é a consequência do pecado de quem? De Adão. Herdamos não o pecado de Adão, porém a morte, que é a respectiva consequência, tá? Uma mulher aidética, por exemplo, que gerou um filho aidético, esse filho tem culpa de ter nascido aidético? De forma alguma. Porém, apesar de não ter a culpa, ele sofre a consequência. Isso define o que é um legado. Jeremias, nas suas lamentações, explica a situação do povo de Israel no cativeiro, declarando esse princípio: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Essas consequências vêm na forma de quê? De maldições, cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas, doenças físicas e muitos outros problemas que dificultam a vida, tentando provocar o mesmo comportamento que sustente a brecha espiritual que já havia sido aberta desde a outra geração, tá? Esse é o princípio pela qual um legado é malignamente perpetuado. Não devemos interpretar tais legados de maneiras fatalísticas, antes como realidades que podem e devem ser alteradas através do poder restaurador do sacrifício de Jesus, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Jesus enfatiza essa perspectiva ao ser perguntado pelos seus discípulos em relação ao cego de nascença: Rabi, quem pecou?
este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Neste caso, Jesus escolheu não enfatizar na sua resposta o porquê da situação, mas o para quê, que é diferente. Até os verbos, irmãos, nós temos que tomar cuidado quando se lê, quando se pronuncia, uma questão de interpretação, tanto na exegese como também na homilética, né? Quem tem esse estudo, quem tem esse procedimento sabe o que eu estou dizendo aqui, tá? Então veja bem, o que Jesus escolheu, o que ele escolheu foi não enfatizar a sua resposta, o porquê da situação, tá? Mas o para quê. E esse para quê, né, vai dizer que se manifeste o quê? As obras, a glória e o poder de Deus, a virtude do eterno Deus, ok? Então, havia uma dose de fatalismo que precisava ser removida, juntamente com todo o quadro de necessidade, infortúnios, maldições e impossibilidade, coexiste uma possibilidade de milagre e de restauração, tá? Agora, queridos, reunir os problemas presentes apenas em virtude desse componente hereditário é um erro. Mas outro erro muito mais grave seria ignorá-lo. Nós não temos que ignorar, precisamos lidar não apenas com a culpa relativa aos nossos próprios pecados, mas também com as consequências do pecado, dos pecados, tá? E também com as consequências dos pecados não resolvidos ou confessados dos nossos pais. Isso é muito importante. Dessa forma, vamos parar de falar em maldições hereditárias e começar a falar nas bênçãos, tá? Tem gente que só vive focado e vive dizendo, vive a falar sobre essas questões de maldições hereditárias. Nós temos que começar a falar nas bênçãos. Ele pode ser definido como iniquidade. Iniquidades arrecadam maldições que precedem toda a linhagem e precisam ser intercessoriamente confessada, ok? Por isso que é necessário sermos intercessores, estar na brecha, tá? E uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu falei aqui sobre essa questão de legado, mas uma coisa importante, eu continuo ainda falando sobre a questão do legado, a esfera de mapeamento hereditário. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá? Êxodo capítulo 20, e no versículo 5 diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Um entendimento sobre mapeamento hereditário é fundamental para nos colocarmos adequadamente na brecha pela nossa família através da intercessão profética e do arrependimento por identificar. O intercessor que restaura os lugares antigamente assolados de geração em geração precisa de uma forma fundamental, investigar a história familiar, tá certo? Então, veja bem, a principal fonte de mapeamento é Deus, é a palavra. A principal fonte de mapeamento espiritual é Deus. Muitas vezes Deus, entenda bem isso, muitas vezes Deus está nos mostrando coisas sobre a nossa família. Deus tem te mostrado coisas acerca da tua família? Sim ou não?
porém não conseguimos entendermos, ou quando entendemos, quando a gente entende, não sabemos o que fazer com essas revelações. O mapeamento hereditário é uma das principais chaves para a libertação da família. Mapeamento, ok? É a mira da confissão intercessória. Dessa forma, revelações vitais, ocultas e defendidas, tá, por demônios alojados na linhagem, vem à luz e começa a sair, começa a cair por terra em nome de Jesus, tá? Através da pesquisa e da revelação de Deus, as confissões intercessórias desfazem maldições, atingindo causas ignoradas por longo tempo, tá? Porque existe muita gente na área de libertação, um trabalho de libertação, mas estão de fato fazendo um trabalho de libertação irresponsável, tá? Libertação não é só colocar a mão na cabeça e gritar e sai, tá amarrado, sai de ré, sai capeta, sai demônio, tá? Então veja bem, isso é muito importante a gente entender esse princípio com relação à libertação, tá? Quando se fala de culto de libertação, o que vem na tua mente? Demônio falando no microfone e uma série de outras coisas. Demônio fazendo arruaça, bagunçando, tá? Então, libertação não é isso. Não é o demônio fazer um show. Não é o demônio fazer que todos ficam amedrontados, dizer que ele é o mal. Não é isso. Então, veja bem. Quando a Bíblia fala que o pecado dos pais visitaria os filhos até a terceira e a quarta geração, ela está traçando o limite dentro do qual o mapeamento precisa ser feito. Isso é muito prático, tá? Isso é muito prático para que não venhamos a expulsar os demônios de forma irresponsável. Expulsa o demônio sai e depois volta. Expulsa de novo, ele sai e depois volta. Fica nesse jogo, né? Jogo maligno do inimigo, e isso vai cansando e isso vai tomando o tempo, enquanto que é algo muito prático. Só basta a gente querer de fato ter esse entendimento, querer se posicionar e fazer e ter as ferramentas e não ser um ignorante, tá? Se tivermos de mapear os nossos ancestrais até Adão, estaríamos diante de uma tarefa humanamente impossível. Porém, com a maldição familiar, é fortemente sintomática, tá? Basta olhar para os nossos parentes nas esferas de 3 ou 4 gerações, que certamente os sintomas e causas de maldição estarão evidentes, tá? Então veja bem, comece a olhar, pega um papel, faz uma árvore da genealogia, aí você vai fazendo. Ou então, se não quiser fazer uma árvore, faz no papel mesmo, tá? Aí você vai fazendo. Como que era a geração dos teus avós, dos teus bisavós? Como que foi a criação dos teus pais? Tá? Você vai fazendo esse mapeamento. A tua personalidade hoje, será que não se iguala à personalidade das gerações anteriores? Tá? Porque chegou em você, aceitou Jesus, daqui para frente a tua geração será totalmente diferente. A tua geração é uma geração curada, transformada. A tua geração é uma geração próspera para a glória de Deus. Você entende isso? Ah, porque meu pai era assim. Teu pai foi. Não é obrigado você ser. Ah, porque é minha mãe. Tua mãe é sua mãe. Ah, é só eu que sou crente lá em casa.
Louve ao Senhor, porque Deus está te levantando como intercessor e tapador das brechas, para você interceder, para que você e a tua casa sejam salvos pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Você consegue compreender isso? Faz o mapeamento. Faz o mapeamento. Eu sempre faço isso nos seminários de libertação. Quem já participou do seminário sabe como que funciona. Sabe como funciona. Eu tinha alguns seminários para fazer esse ano, mas devido à pandemia não deu. Seminário de libertação de uma forma prática e bíblica. Porque, querendo ou não, tem muita essência que ao invés de ser da palavra de Deus, a essência é espírita. Isso é maligno. Então nós precisamos ter esse entendimento com relação. E eu sempre enfatizo que libertação é 20%, 80% é reeducação. Você aceitando ou não, entendendo, não querendo entender ou não entendendo com relação a isso, mas é verdade. Existe um posicionamento nosso. Existe um esforço. Não é só dizer que é Deus, que tudo é o diabo. Não. Tem que haver disciplina. Tem que haver esforço da nossa parte. Então veja bem, queridos, tá? Esse é um princípio fundamental de libertação que nos ajuda a identificar iniquidades e pecados não confessados. E a partir desse mapeamento, confissões inteligentes e uma intercessão eficaz transforma a situação. Você consegue entender? Na maioria dos acontecimentos que as pessoas vão para o gabinete ou não vão para o gabinete pastoral, se a pessoa ela não for sincera com ela mesma, fica difícil um processo de libertação. Tem pessoas que vêm só se lamentar, chorar, mas não há uma confissão profunda, não há uma confissão inteligente. Ela quer algo para massagear, ela quer algo apenas para maquiar. Não, a palavra ela era como uma espada de dois gumes. A palavra vai até a divisão da alma, é para te libertar, para te curar, é para te reformar para a glória de Deus. Não viver mais uma vida com traumas, uma vida presa no passado e com a alma encarcerada dentro de si. Você consegue compreender isso? Então, a partir desse mapeamento, você fazer isso, certamente os sintomas e causas de maldições estarão evidentes. Você vai ver, tá? E existe aqui duas leis fundamentais. Eu quero compartilhar com você. É muito importante isso aqui. Lei da herança e lei da responsabilidade. A herança diz: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. A responsabilidade: a alma que pecar, essa morrerá. O filho levará a iniquidade do pai. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Temos aqui duas leis distintas. Preste bem atenção. Será que existe alguma contradição entre elas? Quem está certo? A herança ou a responsabilidade? Essa não é a questão de quem está certo ou quem não, de quem está certo e quem não está certo. Essa não é a questão. É aqui que uma visão desequilibrada de batalha espiritual se instala e muitos acabam sofrendo o dano por não compreender, por não entender essas leis. Tomar partido nessa questão já consiste em um desequilíbrio no qual exaltamos um princípio em detrimento do outro. Dessa forma perdemos a batalha. Se perde. Hoje no corpo de Cristo se polariza opostamente essas duas leis, tá? Considerando uma posição extrema, temos o que não são
nós temos aí dos que não são do time da lei da herança e que muitas vezes estão procurando chifre em cabeça de cavalo, espiritualizando o natural, abraçando o terrorismo espiritual, dando aos demônios um crédito que eles não têm e muitas vezes desconsiderando o estilo de vida da pessoa em questão. Tudo é demônio, tudo é o diabo. As pessoas estão dando crédito ao diabo, crédito esse que não tem. Sabe, irmãos? E muitas vezes desconsiderando o estilo de vida da pessoa em questão. Aí começa, é pecado isso, é pecado sei o quê, pecado é a língua de quem fala, pecado é de quem não observa a própria vida ao invés de ficar observando a vida alheia. Isso sim, irmão. Você consegue compreender? Também os que são da lei da responsabilidade, que normalmente são pessoas que nunca trabalharam com a eficiência em libertação e são desprovidas de algo que é fundamental no ministério. E o que é fundamental no ministério? A experiência. A experiência. Eu lembro que quando eu comecei meu ministério, uma das primeiras orações que eu pedi ao Senhor no início do meu ministério foi: Senhor, quero ter experiência contigo. Não quero pegar nada de ninguém, não quero inventar nada de ninguém, eu quero ter um encontro, eu quero ter a experiência particular, singular contigo, Senhor. Experiências, sabe, no profundo, experiência na profundidade, experiência com o eterno, experiência com Deus, de ver sinais, maravilhas, proezas. Você consegue entender? E hoje que a gente vê, a pessoa mal se converte, mal sai da macumbaria, do espiritismo, da vida de promiscuidade, de adultério, né? E esse cara já é obreiro, esse cara já é isso e aquilo, já é apóstolo e tantas outras coisas. Isso é um equívoco. Paulo vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Quando fala procurar, antes, não é depois. Procura apresentar-te a Deus, tá? É antes, não é depois. Procurar tem o sentido de você sentar, porque quem está em pé para ministrar precisa sentar para aprender. E quem está em pé e não se submete também para sentar para aprender é um ignorante ambulante. A gente não sabe de tudo, irmãos. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da revelação do eterno Deus para a nossa vida. Nós precisamos ser humildes. Tem muita gente, entre aspas, humilde, mas ignorante. O que prevalece é a razão dele, é o entendimento dele, ele se prende naquilo que ele estudou, é aquilo, ele não quer rever novamente certos conceitos, ele acha que isso não traz benefício para ele. Muito complicado. É o sabidão. É o sabidão, é o que sabe tudo, né? Então, muito cuidado para não idolatrar esse tipo de gente. Porque tem muita gente aí dizendo: não, é homem de Deus. Não, o homem de Deus falou, a mulher de Deus falou, e você não é homem de Deus. Não, o problema é que as pessoas dão crédito mais a quem fala salta-bananeira, falam línguas estranhas e tantas outras coisas. Deus não revela toda hora. Deus não é menino. O Facebook está cheio de coisa lá, as pessoas pedindo para você colocar o teu nome, uma série de coisas. Eu acho aquilo um absurdo. Complicado, irmãos. A igreja, hoje, se não tomar cuidado, está inserida com muitas e muitas coisas que vem do espiritismo e que vem das orgias. Dá uma olhadinha no Facebook para você ver. Coloca o nome coloca o nome da pessoa no papelzinho dentro de um óleo cheio de azeite. Para quê? Qual é o sentido? Qual é o propósito disso? O azeite tem que estar na minha vida, a unção tem que estar aqui. É eu que tenho que conservar isso. Você consegue entender isso?
É aquilo que a gente falou ontem, tá? Do ordem novo. É a gente que tem que, de fato, conservar a libertação, a cura, vigiar o nosso sentimento. Tem gente que, se pisar no calo dele, ele já se transforma, se desequilibra. É muito complicado, tá? Então veja bem, queridos. A gente tem em mãos dois princípios: herança e responsabilidade. Na verdade, não se contradizem. Deus não é incoerente. Não podemos atacar um princípio atrás de outro. Sempre quando pegamos um princípio em detrimento de outro, ou quando atacamos um princípio através de outro, não estamos sendo sábios. Herança espiritual é uma influência ou visitação, como a própria Bíblia define. A responsabilidade é uma escolha que podemos dizer que está acima de qualquer influência. Portanto, influência alguma precisa ser uma obrigação moral, tá? Influência alguma precisa ser uma obrigação moral. Não podemos fazer da herança espiritual uma desculpa para a nossa irresponsabilidade moral. Esse foi o erro de Israel, confrontado pelo profeta Ezequiel no capítulo 18, sobre a lei da herança. A Bíblia jamais ensina que levamos a culpa dos erros dos nossos pais. Porém, a consequência: um filho de um pai que perdeu todos os seus bens em jogo não tem culpa alguma por ter nascido pobre, mas tem a consequência. Assim como o filho de qualquer bilionário não fez nada para merecer ser bilionário, isso vem por consequência. É uma lei. A lei da herança se fundamenta na filiação, tá? Quero compartilhar com vocês também aqui dois erros, tá? Primeiro, lei da herança em detrimento da lei da responsabilidade. Lei da herança em detrimento da lei da responsabilidade. Quando enfatizamos a herança espiritual e ignoramos a responsabilidade pessoal, temos falatismo, ou seja, estaríamos fadados a um determinado karma. A culpa, ou melhor, a desculpa, seria os antepassados e não se teria como mudar a situação. Essa é uma base para o espiritismo, de Allan Kardec. Essa é a base. E dessa forma, fugindo do juízo de Deus, vamos certamente nos tornar vítimas de um terrível engano, como também do juízo de Deus propriamente dito. Esse foi o confronto de João Batista com os fariseus e saduceus, que se escondiam de suas responsabilidades espirituais, dizendo-se herdeiro de Abraão. Tá? O texto diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ok? Segunda lei é a lei da responsabilidade em detrimento da lei da herança. Enfatizar a responsabilidade sem considerarmos nossa herança espiritual pode simplesmente nos levar a uma vida de sofrimentos e infortúnios desnecessários. Isso não quer dizer que vá obrigatoriamente comprometer nossa salvação. Não. Podemos conviver com uma maldição a vida inteira, tá? Independentemente do fato de sermos salvos. Neste caso, nos tornamos vítimas da nossa
ignorância. Ignorar a maldição é um erro gravíssimo, tá? Claro que se eu perguntar aqui, você quer viver a vida toda na maldição? Debaixo dela? Com certeza que não. Você é inteligente. Na prática, o que se vê são pessoas que vão ao extremo, mesmo tendo uma vida moral, né? Quando vivenciam um momento de fragilidade, são de uma forma oportuna abordada pela maldição familiar e, por fim, repetem os pecados ainda não resolvidos dos pais, tá? Aí vem o ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se ignorarmos este componente que se refere ao poder da influência de um legado familiar, certamente vamos, em não poucos casos, deixar de experimentar resultados satisfatórios. Enfatizar a herança espiritual juntamente com a responsabilidade pessoal leva-nos a uma postura espiritual vitoriosa. Devemos fazer as escolhas certas, que são as evidências de um verdadeiro arrependimento. Tá? Devemos lidar com os legados de influência demoníaca que herdamos? Com certeza. A gente não vai ignorar. Tá? Agora, os efeitos da cobertura espiritual dos pais. Tá? Um legado familiar pode ser definido como as consequências das escolhas dos pais que afetarão diretamente as sucessivas gerações em relação às 3 áreas fundamentais da vida. E quais são essas 3 áreas fundamentais da vida? Primeiro, identidade. Um perfil de segurança pessoal, tá? E autoestima pode ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. O tipo de cobertura espiritual legado pelos pais interfere diretamente na capacidade dos filhos de conhecerem ou desconhecerem as verdades de Deus sobre si mesmos, tá? Identidade. Uma outra coisa que nós vamos ver sobre as 3 áreas fundamentais da vida, a segunda é relacionamento. O padrão de confiança e intimidade poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar, tá? Confiança e confiabilidade são fruto de um investimento emocional e, acima de tudo, de proteção espiritual legada pelos pais. A nossa saúde emocional e equilíbrio temperamental estão profundamente ligados com o perfil espiritual de nossos pais, tá? Eu estou falando aqui sobre 3 áreas fundamentais da vida. E a terceira é a herança. A capacidade de concretizar os ideais, tá? Frutificar e viver de acordo com o propósito para o qual foi criado. Pode ser viabilizado ou abortado em virtude da cobertura familiar. Vocação e dons poderão ser trancados ou liberados, tá? Essas 3 coisas recebemos diretamente da nossa família. Diretamente. São valores independentes, tá? Identidade, relacionamentos e herança. Não tem como sacrificar uma dessas coisas e preservar a outra. Ou você tem todas ou não tem nenhuma, tá? Exatamente isso. E dessa forma somos um produto ou, infelizmente, um subproduto da nossa família e do tipo de relacionamento que escolhemos adotar em relação a ela, principalmente em relação aos pais. Herança e responsabilidade são 2 leis que andam juntas. Amém? Mateus 5:9 diz: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança estabelece
uma ligação entre a capacidade de se relacionar e a capacidade de conhecer e desfrutar da própria identidade. O exercício da paz respalda a capacidade de se relacionar. E o ser chamado filho de Deus indica a posse de verdadeira identidade. Por isso que precisamos nos relacionar, ter comunhão com Deus, com Cristo. A revelação da nossa identidade depende de um estado de reconciliação. Com quem? Com a família. Com a família. A revelação da nossa identidade depende de um estado de reconciliação com a família. Tem muitas famílias que estão vivendo uma família disfuncional e que precisa desse ajuste. Ok? Se você é um pacificador, então você é filho. Você sabe, tá? Quem você é em Deus. Se você é um pacificador, você é filho e sabe quem é em Deus, tá? Então veja bem, se você é um destruidor de relacionamentos, o conhecimento da identidade será encoberto pelo manto da orfandade, por esse manto de orfandade, tá certo? Onde começam as famosas crises existenciais que nos norteiam na vida. Existem filhos, mas filhos que vivem de fato, na verdade, são órfãos de pais vivos. Consequentemente, quando a posição de filhos é abandonada e sacrificada por causa das feridas, a herança ela é saqueada. Você não pode deixar de ser filho sem deixar de ser herdeiro. Esta foi a conclusão que o filho pródigo chegou em relação a si mesmo. Ele disse as seguintes palavras: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-se como um dos teus empregados. Ele reconheceu que ao se rebelar contra o pai, tornou-se indigno de ser chamado filho. Perdeu sua identidade e, consequentemente, estava deserdado, estava pelo mundo afora sem sentido. Legados de maldição familiar produzem feridas irreparáveis. Legado de maldição familiar produzem feridas irreparáveis. Feridas não resolvidas com os nossos pais interferem na formação da nossa própria família. E eu encerro dizendo a vocês, é por causa desse tipo de raízes que muitos estão espiritualmente perdendo a bênção do lar, que é o crivo ministerial, tá? É por causa desse tipo de raízes que muitos estão espiritualmente perdendo a bênção do lar, que é o crivo ministerial, tá? Porque Paulo fala que se não fizermos o reparo, se não fizermos aquilo como convém, nós somos pior do que o incrédulo. Não tem como cuidar da igreja de Deus se não cuida do lar, se não faz o reparo, se não se levanta como intercessor para tapar as brechas. Então, esse tipo de raízes, tá? De fato, que é destruído a muitos, e muitos perdendo a bênção do lar, que é o crivo ministerial. Ministério não começa lá no templo. O teu ministério começa na tua casa. A vida ministerial começa no lar. O fato da gente ser ministro lá é privilégio. Privilégio esse que um dia prestaremos conta com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que possamos
de fato fazermos alguns reparos, ter esse entendimento e que possamos romper para a glória de Deus. Em outro momento, quando assim o seminário, quando for o momento de ser feito, quando for o momento de ir para algumas cidades, e onde tiver eu quero te avisar, esse seminário é geralmente 7 dias, é algo poderosíssimo da parte de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe tua casa, abençoe teus filhos, declare bênção sobre o teu filho, declare sobre a vida dele, abençoe a vida do teu filho, ame ele, por mais que esteja passando por dificuldade com ele. Como diz o texto que nós lemos aqui, é para que as obras de Deus se manifestem, para que o poder de Deus, e claro, começa com você. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento precioso que tivemos aqui. Ó Deus, falando sobre o legado dos pais. Que o Senhor nos ajude com sabedoria e graça a termos esse entendimento e absorver mediante o que a Tua palavra tem, Senhor, para a nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos dê sabedoria, nos dê graça, direcionamento, para que possamos a cada dia ouvir a Tua voz e ter cuidado com as vozes que estão por aí. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia. Opera com o Teu poder. Opera com a Tua graça, Senhor. Ó Deus, e que possamos fazer, ó Deus, algumas observações que são necessárias, ó Deus, na nossa família, para que possamos de fato ter a nossa personalidade transformada, curada para a glória do Teu nome. É a minha oração, é o meu pedido a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, de uma forma muito especial, amém? E estaremos aqui em uma outra oportunidade, e estará conosco amanhã novamente o pastor Zeni de Xinguara. Vai estar trazendo um tema muito interessante, confrontando estrutura de orgulho, tá? Então não perca, divulgue, tá? Então tem sido palavras desafiadoras, mas ao mesmo tempo vem o bálsamo de Deus, vem a graça de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima oportunidade.